queridos amigos, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença de todos. Aviso que a nossa sessão do Evangelho está sendo gravada para postagem posterior no YouTube. Sendo assim, convido o nosso amigo Rubem a fazer a prece inicial. Por favor, Rubem. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós, e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos, e não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato, assim seja. Que assim seja. Alguém sorteou o tema? Se ninguém sorteou, página 73. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Página 73. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto sim os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto ao regressarem à erraticidade, ao plano espiritual, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro, ou seja, encarnados. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam.
Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que mais depurada não tem a perturbá-la o egoísmo nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice de simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas reencarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contrário dos bons, e por efeito dos cuidados que se lhe dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Rubem, pessoal, comentários? Eu sempre digo, Fred, é algo bem pessoal, né? Eu sempre agradeço a Jesus por tê-los encontrado nessa existência. Obrigado. De fato, né? As famílias se compõem primeiramente no mundo espiritual, né? Há ali um pré-ordenamento, né? E todos vêm, né? De acordo com o período que lhes é conferido, né? A estada nesse planeta, o que vamos exercer, o que vamos fazer, né? O que seremos, né? Enfim, é a busca incessante, né? O aprimoramento, né? A sublimidade dos sentimentos, né? A busca da boa conduta, das boas ações, né? Das boas atitudes e o fortalecimento da família, né? Quer seja no nosso plano, quer no mundo espiritual, onde teremos que ser julgados, né? Evidentemente do que fizemos ou deixamos de fazer, inclusive sobre o bom uso do nosso veículo material, né? Que Deus nos confere para exercermos a nossa viagem na matéria. Obrigado. Muito bom, Rubem. Mais alguém? Interessante colocar que, né, essa parte do Evangelho fala, né, que tem espíritos que parecem que não são da família, né, e que maior verdade às vezes realmente não há. E daí nós vemos, né, que às vezes, muitas vezes são chamados a reencarnar espíritos, né, que não têm afinidade, né, com aquela determinada família. Muitas vezes até
tem grande antipatia, né, por um ou por outro familiar, ou por todos, né? E daí vemos essas difíceis tragédias, né, de pais que matam os filhos e filhos que matam os pais, né, que não conseguiram se reajustar, que não conseguiram se perdoar mutuamente, né? A nós nunca cabe o julgamento, né? Apenas a compreensão de que esses espíritos estão em reajustamento e que se não for possível, se não foi possível agora, que eles terão tantas vidas quanto forem as necessárias para se reajustarem, né? E Deus não usa a violência para com seus filhos, usa o tempo, né? Mais algum comentário? É sabido, Fred, que as famílias organizadas recepcionam, às vezes, esses espíritos rebeldes. E o objetivo da espiritualidade é que esses rebeldes, no convívio com uma família organizada, harmônica, ele se aprimore, ele aprenda a conviver, né, socialmente e ganhe uma certa evolução dessa vivência. É claro que eles trazem muitos sofrimentos para as famílias, muitas dificuldades, mas ali estão mães e pais bondosos, acolhedores, né? Que sabem das suas vicissitudes, né? E do que ele foi. Eles também aceitaram essa propositura, né? Do acolhimento. Aí é fato que acontecem às vezes tragédias, mas às vezes uma boa parte das ocasiões esses ovelhas negras se regeneram, melhoram, né? E evoluem de uma certa forma, porque nós estamos aqui num processo de evolução constante. Ninguém fica estático, segundo os ensinamentos do kardecismo. Obrigado. Certa vez, acho que foi uma palestra, eu escutei o palestrante falar que uma mãe, né, o procurou, né, para contar do filho, né, que apesar de todos os esforços dela, né, o filho era uma pessoa difícil, uma pessoa que aparente não se endireitava, né? E depois essa mãe numa conversa com o filho, né, falando: olha, meu filho, eu tentei fazer o melhor que eu pude por você, mas acho que não foi o suficiente, né? E o filho falou assim para ela: mãe, para mim você fez mais do que suficiente, porque se não fosse as suas lições, né, sobre o umbral, né, para onde a maioria dos maus vão, eu já tinha matado uma meia dúzia. Então o que me freia a fazer o mal é justamente o receio da punição. Então, nós podemos ver que, né, já é um progresso, né? Um espírito assim um pouco mais sem querer julgar, um pouco mais endurecido, né? Se convenceu de não fazer o mal por conta da punição que ele tinha tomado conhecimento que seria rigorosa, né? E assim somos nós, né? Nós vamos avançando pouco a pouco. A natureza não dá saltos, nós também não os damos, não os daremos. O que nós temos que procurar é nos esforçar por continuar nos modificando, né? Que se o homem de bem que o Espiritismo nos, nos convida a seguir ainda está muito distante, né? Porque as qualidades que tem naquela parte do Evangelho são muito extensas,
E no final ele ainda dá um outro tapinha na gente, dizendo que tudo aquilo que foi relatado não 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 encerra, né? Que o homem de bem é ainda mais do que aquilo, né? Aí quando a gente vai pro bom espírita, a gente já é mais consolado, porque, né, quem que é o bom espírita? É aquele que se instrui, busca o conhecimento espiritual e se esforça por dominar as suas más tendências, né? Que é o que estamos fazendo dia a dia. Mais alguma complementação? Você me fez recordar de um fato marcante na minha atividade. Nós temos a religiosidade imanente, né? Mesmo os espíritos endurecidos, eles também guardam essas tendências de religiosidade. Estão ofuscadas por suas atividades nefandas, né? Mas ali se encontra um ser que sabe que existe Jesus, que existe um Criador, Deus, existe uma religiosidade, existe igrejas, não é isso? Nós tivemos um caso de um desses espíritos endurecidos que estava hospitalizado em face dos múltiplos ferimentos, né, recebidos aí em confronto, né, com a polícia. E nós tivemos que fazer uma escolta dele. E quando nós chegamos lá, o indivíduo já estava nos seus estertores, mas eu notei que ele estava se segurando, algo o incomodava, né? Aí o que, que eu fiz? Juntamos lá duas enfermeiras, mais outro amigo que estava conosco, colega, e fizemos um Pai Nosso para ele. Nos demos as mãos, circulamos e fizemos a oração que Jesus nos ensinou. Ele olhou agradecido para cada um de nós e partiu. É algo marcante. Jamais vou esquecer. Obrigado. Você vê, né, Rubem? É um excelente exemplo, né, do que uma prece, né, como um ato de caridade daqueles, né, vocês eram as pessoas que estavam lá para garantir o cumprimento da lei, né? Vocês fizeram um ato de caridade e isso muito provavelmente o sensibilizou, porque como geralmente ele é tratado, né? Com truculência, com violência, provavelmente o foi desde o começo da vida dele. E daí ele deve ter pensado, puxa, olha só, essas pessoas que estão aqui, né, para me prender, para me corrigir, né, para me colocar na cadeia, se eu sair daqui, estão fazendo uma prece pela minha alma. Então, veja, né, como até os últimos momentos da nossa vida na Terra nós podemos ser tocados, né? Por isso que a doutrina espírita não concorda, né, com, com a extinção prematura da vida, né, pela ortotanásia, né, quando você quer antecipar a morte daquele que está sofrendo, né, porque muitas vezes esse sofrimento pode trazer uma luz para esse espírito, né, naquele último momento que ele esteja encarnado, né, e nós não somos Deus, né, nem Jesus, nem os espíritos superiores para dizer, né, até quando esse irmão pode viver ou não pode, né? Então, olha aí o nosso cuidado, né, que não, tudo que a gente faz tem consequências, né? E eu acredito que ele, por pior que ele ainda esteja, se ele ainda não está recuperado,
esse ato de bondade está guardado lá nos refolhos, né, da alma dele, do espírito dele, e com certeza, no tempo certo, vai gerar o arrependimento que ele precisa para ele, para ele voltar a subir a escada que ele desceu, né? Perfeito, cara. Realmente, ele sabia, né, o que o aguardava, né, pelos seus atos, né, ilícitos, né, hediondos, né, que o indivíduo praticou aqui nessa existência. Que a punição que ele iria enfrentar seria terrível, né, no plano espiritual. Pelo menos partiu com uma oração, né, uma oração feita com objetividade, com religiosidade mesmo. Que é o que é a nossa obrigação, né? Como irmãos. Né? Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário antes de a gente passar para as vibrações? Eu vou passar para as vibrações então. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo primeiramente pela oportunidade de estarmos aqui juntos no Evangelho do Lar, podendo discutir essa doutrina tão consoladora que Jesus nos enviou, para que pudéssemos entender a razão das nossas misérias, das nossas dificuldades, nos explicando tudo quanto ele não pôde quando esteve aqui. E peçamos a ele que envolva os nossos amigos espirituais desencarnados, e dentre estes, aqueles que estão ainda em mais sofrimentos, que saíram pela porta do suicídio, como a nossa amiga Verena, a Juliana, o Elias, o Alain e tantos outros. Que neste momento eles possam receber as nossas vibrações de amor, de caridade, e possam saber que existem pessoas que velam por eles, pois ninguém está abandonado à própria sorte. Que eles possam rogar a Jesus o seu soerguimento. Peçamos também pelos nossos amigos encarnados, pelos nossos irmãos encarnados que estão em dificuldades, como a nossa amiga Dani e tantos outros que se esforçam por compreender e também por superar as suas provas, as suas expiações, pois Jesus disse que quem quisesse ir com ele, que tomasse a sua cruz e viesse. Que esses irmãos sejam auxiliados a tomarem a sua cruz com resignação, sem rebeldia, para que possam aproveitar essa oportunidade de crescimento, pois a dor não é senão uma oportunidade de crescimento. Vibremos ainda pelos nossos líderes mundiais, por todos os nossos governantes, autoridades que detêm o poder na Terra, que todos esses homens e mulheres possam restabelecer e manter a paz no mundo, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos ainda pelos centros espíritas, templos, igrejas, seitas de qualquer natureza que professem o bem e a caridade. Que todos esses abrigos, refúgios para tantas almas encarnadas e desencarnadas sejam amparados pelo Cristo. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que assim possamos cumprir cada vez melhor os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração, adquirindo assim
a bravura da alma que o Evangelho tanto nos conclama a adquirir. E fazendo essa nossa pequena parte, peçamos a Jesus que nos auxilie na nossa reforma íntima, pois é ela que começa no coração de cada um de nós, que fará esse mundo melhor. Carol e Rubem, prece final, por favor. Sim. Kokubi so gengen shikai takama harani kamutamahi moe masu kamurogi kamuromi no michikara mochite bansei to ito no miyoya kamu amatsu no mahikari o mikami harahido no kamutachi moro moro no sakagoto tamahi no chuchumi kigari obama hikari mote Harahi kiyomi misogi tamaite kami no kono chikara yomigaerase tamae to mosu koto no yoshi o kashikomi kashikomi momosu miyoyamato suma hikari o mikami mamori tamae sakihai tamae miyoyamato suma hikari o mikami mamori tamae sakihai tamae kannagara tamahi chihaimase kannagara tamahi chihaimase. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Amém. Que assim seja. Uma boa noite para todos. Boa noite a todos. Amém, boa noite, até amanhã.